E se o que você mais deseja for exatamente o que a sua vibração mais teme, há uma tensão silenciosa, quase imperceptível, entre o que a sua mente clama e o que o seu campo vibra, entre o desejo consciente de uma nova vida e a programação subconsciente que ainda ecoa antigas dores. Você quer prosperar. Você deseja amor. Você pede por saúde, por paz, por liberdade. Mas, ao mesmo tempo, há algo dentro, um ruído, uma resistência, que diz: isso não é seguro, isso não é para você, isso vai doer de novo. Bruce Lipton nos revela que 95% da nossa vida está sendo dirigida por programas subconscientes. Como se você estivesse no volante, mas alguém invisível segurasse as rédeas, decidindo por você, com base em códigos antigos, herdados, não escolhidos. Esses programas não são ruins. São apenas ecos de sobrevivência, respostas do passado tentando proteger você. Mas, quando permanecem ocultos, eles se tornam sabotadores silenciosos, transformando o desejo em frustração e a esperança em desânimo. Você faz de tudo. Afirma, mentaliza, escreve no caderno da gratidão. Mas no fundo, algo não se move. Como se a vida estivesse emperrada em um looping invisível, e a cada tentativa, a sensação de fracasso cresce, se repete, se impõe. Neville Goddard dizia que não manifestamos o que queremos, mas o que somos em essência. É o estado interno, não o esforço externo, que comanda o campo quântico. E o seu estado, mesmo sem palavras, vibra alto. Vibra antes do pensamento. Vibra antes do desejo. Hoje, nesta jornada, vamos juntos desvendar o que realmente está vibrando em você. E por que, mesmo com tanta intenção, os resultados parecem não corresponder. Vamos olhar para dentro, com gentileza, com coragem e com verdade. Porque talvez, só talvez, o que precisa ser mudado não é o que você deseja, mas quem você acredita que é, quando deseja. E se isso tocou algo em você, respire fundo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, não como um gesto automático, mas como um compromisso vibracional de que você está pronto para reescrever seu código interior. A jornada começa agora. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O desejo que se transforma em sabotagem, o paradoxo vibracional. Às vezes, desejar demais é exatamente o que mantém tudo distante. Sim, é paradoxal. Mas o campo vibracional não responde à intensidade do seu querer. Ele responde à frequência por trás desse querer. E, muitas vezes, o que parece desejo é carência disfarçada. Um grito suave do inconsciente dizendo: eu ainda não tenho, eu ainda não sou, eu ainda preciso. Nesse estado, o desejo se contorce. Ele deixa de ser fluxo e vira tensão. Deixa de ser ponte e se transforma em barreira. Porque desejar com medo, com urgência, com sensação de ausência, é como dizer ao universo, repetidamente: eu estou na escassez. E o universo, que só espelha, devolve mais do mesmo. É sutil. É quase imperceptível. Mas é real. O desejo que nasce da consciência é sereno, confiante, silenciosamente pleno. Ele não se debate. Ele não corre atrás. Ele se oferece como presença. Ele vibra como se já tivesse chegado, mesmo antes de se materializar. Mas o desejo que vem da urgência é como um corpo com febre, emite calor, mas também emite alarme. E o campo energético capta esse alarme. Ele não lê palavras, ele lê padrões. Ele não entende promessas mentais, mas sim o que está pulsando, aqui dentro, sem filtro. É por isso que muitos, mesmo praticando técnicas, visualizações ou orações, continuam vibrando falta, porque a intenção está contaminada pelo medo de não conseguir. E isso não é culpa sua. Essa distorção vibracional é aprendida. Ela é fruto de uma vida em que fomos ensinados a lutar, a merecer, a provar valor antes de receber. É natural que o desejo, nesse contexto, se transforme em esforço. E o esforço, muitas vezes, transmite exatamente o oposto daquilo que queremos alcançar. Transmite ausência. Então hoje, olhe para seus desejos com mais ternura. Sinta o que vibra por trás deles. Eles estão vindo da confiança ou do medo?
Estão pulsando como celebração ou como necessidade? Não se apresse em mudar. Apenas observe. Porque essa observação já começa a dissolver o paradoxo. E, quando o desejo deixa de ser fuga e passa a ser expressão do seu estado de ser, o campo começa a responder de forma diferente. E é aí que a manifestação deixa de ser esforço e passa a ser reflexo. 2. A engenharia invisível das crenças herdadas. Nem tudo o que você sente é seu. Nem tudo o que você acredita nasceu da sua escolha. Existe uma arquitetura invisível que molda silenciosamente a sua realidade. E ela começa muito antes de você aprender a pensar por si mesmo. Começa quando você apenas sentia, apenas absorvia, apenas gravava. Bruce Lipton explica que, do 0 aos 7 anos, vivemos em um estado de hipnose natural. As ondas cerebrais estão num padrão semelhante ao sono profundo, um estado hipnagógico, onde tudo é absorvido como verdade. Nesse período, não questionamos, apenas registramos. E o que foi registrado? Medos herdados dos pais. Frases ditas sem intenção, mas com impacto. Expressões de dor, de escassez, de culpa. Reações emocionais repetidas que se tornaram verdades implícitas. Dinheiro é difícil. Você precisa se esforçar para ser amado. O mundo não é seguro. Sonhar é perigoso. Essas mensagens não foram ditas com maldade. Muitas vezes, nem foram ditas com palavras. Mas foram sentidas, vistas, vividas. E isso foi suficiente para se tornarem códigos vibracionais, moldando a sua percepção do que é possível, do que é permitido, do que é seguro desejar. E então, você cresce. Aprende sobre espiritualidade, manifestação, neurociência. Lê livros, faz cursos, repete afirmações. Mas lá no fundo, algo ainda diz, isso não é para mim. E não entende por quê. É porque ainda está operando sob comandos antigos. Comandos invisíveis, porém ativos. Crenças herdadas que se tornaram softwares inconscientes, rodando no fundo da mente, interferindo, limitando, repetindo. E o mais surpreendente, a maioria dessas crenças nem é sua. Elas pertencem a outras gerações, outros tempos, outras dores. Mas foram transmitidas como uma herança emocional, silenciosa e não questionada. A boa notícia é que, ao tornar isso consciente, você começa a interromper o ciclo. Começa a questionar não com revolta, mas com amor. Não com culpa, mas com clareza. Começa a se perguntar, essa crença realmente é minha? Ou é um eco antigo que ainda pulsa dentro de mim? E esse simples reconhecimento já é uma forma de cura. Porque quando você percebe que está reproduzindo um padrão e não vivendo uma verdade, você se aproxima da liberdade vibracional. Você começa a lembrar que pode escolher novos códigos, novos pensamentos, novas frequências. Você não está quebrado. Você está apenas repetindo o que foi ensinado, sem perceber. E agora, talvez seja o momento de aprender a escutar, não o que foi dito, mas o que ficou gravado. 3. Cuidado com a manifestação performática. Ela pode reforçar o oposto. Há uma diferença profunda entre vibrar fé e encenar fé. Vivemos em uma época onde a espiritualidade também foi seduzida pela performance. Onde se repete frases como mantras, mas sem presença. Onde se visualiza o futuro com pressa, mas sem alma. Onde se finge otimismo, mas o coração permanece em alerta. É fácil cair nessa armadilha vibracional. E ela é sutil. Você acorda, repete suas afirmações, escreve no diário, mentaliza um futuro melhor. Mas algo no peito continua apertado. A respiração não se expande. O corpo não acredita. Porque o que se está tentando manifestar ainda carrega um medo silencioso por trás. O medo de que, mais uma vez, não funcione. O campo quântico não responde ao esforço. Ele responde à coerência. Joe Dispenza fala do campo eletromagnético do coração, uma força vibracional que emite e recebe sinais mais fortes que o cérebro. Quando o coração está em desacordo com a mente, não há alinhamento. E sem alinhamento, não há manifestação autêntica. A intenção verdadeira é sentida. Ela nasce de um lugar de entrega, não de controle. Ela é como um sussurro vibracional que diz, eu já sou, mesmo que ainda não veja. Ao contrário da manifestação performática, que vibra, eu preciso parecer, para ver se acredito.
E essa diferença muda tudo. Não adianta afirmar prosperidade se, por dentro, há culpa em receber. Não adianta mentalizar amor se, no fundo, há uma crença de que será abandonado de novo. O universo não responde ao que você diz, responde ao que você emana. Essa não é uma crítica. É um chamado à autenticidade vibracional. Porque fingir crenças positivas só reforça a desconexão interna. E isso gera mais frustração, mais dúvida, mais afastamento da sua própria verdade. Às vezes, é mais poderoso admitir, eu ainda tenho medo, do que repetir, eu sou abundante, sem sentir. A vulnerabilidade vibracional abre mais portais que a performance espiritual. Porque ela é verdadeira. E o universo reconhece a verdade como ponte. Você não precisa convencer ninguém, nem a si mesmo. Só precisa alinhar o sentir com o ser, e deixar que a frequência certa fale por você. 4. A técnica da escuta vibracional. Como descobrir o que você realmente acredita? Existe um lugar dentro de você onde nenhuma mentira resiste. Um espaço silencioso que não precisa de palavras para revelar a verdade. É o corpo. E ele fala, não com frases, mas com sensações. Com arrepios, com tensões, com apertos. Com paz, às vezes. Com leveza, quando a alma concorda. A mente pode dizer, eu acredito. Mas o corpo sabe se isso é real. Por isso, a escuta vibracional não acontece com os ouvidos, mas com a presença. Não exige concentração, exige sinceridade. É uma prática silenciosa, íntima, que nasce quando você para de tentar convencer e começa apenas a sentir. Imagine que você declara uma intenção, eu sou merecedor de abundância. Diga com calma, quase como um sussurro para dentro. E então, escute. Não com os pensamentos, mas com o peito, com a barriga, com os ombros. O que aparece? Um calor? Um nó? Uma contração? Ou um alívio? O corpo é o oráculo do subconsciente. Ele guarda as respostas que a mente esconde. E a resposta não precisa ser lógica. Precisa apenas ser sentida. Se há desconforto, não significa fracasso. Significa revelação. É o sistema nervoso mostrando onde ainda há medo, onde ainda há memórias, onde ainda há um programa antigo em funcionamento. Não julgue isso. Acolha. Escutar o corpo é um gesto de reconciliação, porque ele carrega todos os registros da sua história, os choques, os abandonos, os não silenciosos. Mas também carrega as chaves da liberação. Quando você permite que ele fale, ele começa a curar. A escuta vibracional é simples, mas poderosa. Ela exige apenas presença, um momento de silêncio, um toque de honestidade e uma pergunta sagrada: o que isso faz meu corpo sentir agora? Talvez, ao repetir essa prática, você descubra que algumas crenças ainda não estão alinhadas. Mas essa descoberta é uma bênção, porque você só pode transformar aquilo que consegue escutar. E o que hoje causa desconforto, amanhã pode se tornar paz. Basta ser ouvido. 5. Reprogramar não é repetir, é ressignificar com emoção integrada. Você não muda um código apenas dizendo que ele está errado. Você o transforma quando oferece uma nova experiência emocional para substituí-lo. Muitas pessoas acreditam que reprogramar o subconsciente é repetir frases dezenas de vezes. Mas o subconsciente não fala a língua da lógica. Ele entende a vibração. Ele responde à emoção. Ele grava o que é sentido, não o que é decorado. Bruce Lipton nos ensina que o subconsciente é moldado por experiências carregadas de emoção, especialmente quando estamos em estados alterados de consciência. Não é a repetição pela repetição, é a repetição impregnada de sentimento verdadeiro, em um estado de presença. Neville Goddard chama isso de imaginação emocional, sentir como se já fosse real. Não visualizar como fuga, mas imaginar como encarnação. Viver por dentro aquilo que ainda não aconteceu por fora, até que o campo aceite como natural. E aqui entra a beleza dos símbolos internos. Microcenas criadas com afeto, com detalhes, com envolvimento emocional. Como imaginar você se sentindo amado ao caminhar por um lugar sagrado, ou vendo sua conta bancária com serenidade, enquanto toma um café com gratidão. Não é o cenário externo que importa, mas a emoção que ele evoca. Quando essa emoção se torna familiar, ela cria uma nova trilha vibracional.
E se essa trilha for repetida com doçura e presença, ela começa a substituir os caminhos antigos. O corpo aprende, o campo responde, e o novo começa a parecer seguro, possível, legítimo. Reprogramar é um processo de cultivo, como uma semente que precisa ser regada não com palavras, mas com sentimento. E esse sentimento precisa vir de um lugar real, mesmo que ainda tímido, mesmo que precise ser aprendido. Você não precisa estar completamente pronto. Precisa apenas começar a sentir como se fosse. Um pouco por dia. Um pouco por vez. Até que o como se torne assim é. Porque no mundo vibracional, tudo começa com o que você permite sentir como verdadeiro. 6. O fator silencioso que sabota sua frequência. O medo da mudança positiva. É estranho pensar que podemos temer aquilo que mais desejamos. Mas é verdade. Muitas vezes, o que impede a abundância de chegar não é a ausência dela no mundo, mas o medo silencioso do que ela exigiria dentro de nós. O subconsciente não busca o melhor. Ele busca o familiar. E se a escassez, a rejeição ou o sofrimento foram ambientes emocionais constantes em sua vida, esses estados se tornam conhecidos e, portanto, seguros. Não porque sejam bons, mas porque são previsíveis. A dor também pode virar zona de conforto. E é aí que a sabotagem começa. Quando uma nova realidade se aproxima, mais leve, mais próspera, mais amorosa, algo dentro de você se contrai. Não por maldade, mas por proteção. Porque mudar, mesmo para melhor, é romper com uma identidade que foi construída ao longo de anos. E há luto nisso. Há desconforto. A mente pode dizer eu quero a cura. Mas o corpo, habituado à dor, pergunta, e quem serei eu sem ela? A mente pede liberdade, mas o coração ainda está preso a memórias de abandono, de escassez, de luta. A libertação assusta quando o cárcere virou casa. Esse medo não é fraqueza, é humanidade. E ele precisa ser acolhido, não ignorado. Porque o caminho da manifestação não é só abrir espaço para o novo. É também honrar e despedir-se do antigo. É olhar para os personagens internos que foram criados para sobreviver na dor e dizer a eles: obrigado, mas agora eu sigo. A abundância exige uma identidade nova, uma vibração mais alta, um corpo que permita o prazer, sem culpa, uma mente que aceite o descanso, sem vergonha, um coração que se abra ao amor, sem o medo de ser ferido outra vez. E essa transição dói, porque você não está apenas mudando o que vive, está deixando de ser quem você foi. Mas há beleza nesse luto, porque é o sinal de que a alma está pronta para crescer. E crescer, no fundo, é isso, morrer para uma versão antiga e renascer com mais luz. 7. O novo modelo de manifestação, alinhar o desejo com a identidade vibracional. O desejo, por si só, não manifesta. O que manifesta é a identidade vibracional que o sustenta. Você pode desejar com força, pode visualizar com detalhes, pode afirmar com fé. Mas se, por dentro, ainda habita a vibração de alguém que não se sente digno, suficiente ou capaz, o campo continuará refletindo essa versão mais dominante de quem você é. A manifestação não é sobre alcançar algo, é sobre encarnar algo. É por isso que tantas tentativas falham, porque tentamos manifestar a partir do desejo e não da identidade. Tentamos puxar o futuro para nós, em vez de nos tornarmos a versão que já vive esse futuro. E o campo quântico, que responde ao estado vibracional, não às intenções isoladas, continua espelhando quem estamos sendo. Nesse novo modelo, o desejo deixa de ser uma meta e passa a ser um ponto de partida para a transformação interna. Um convite para habitar, aqui e agora, o estado emocional daquela realidade que se quer experienciar. Isso exige presença diária. Uma escolha consciente de vibrar como se já fosse, de caminhar como quem já é, de sentir como quem já chegou, mesmo que ainda não haja prova concreta. Não por fingimento, mas por coerência vibracional. É o que chamamos de ensaio vibracional. Um momento do dia em que você escolhe ser, internamente, a versão que deseja viver externamente. Pode ser ao acordar, ao respirar, ao olhar no espelho. É um ritual sutil, mas poderoso, porque o universo responde à consistência vibracional. Ele não distingue entre realidade externa e estado interno. Ele só responde à vibração mais frequente.
E quando essa nova identidade é repetida com intenção, ela começa a se consolidar. O campo começa a se reorganizar. E a realidade começa a refletir o novo ser que você passou a habitar. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que vibra. E o que vibra é determinado por quem você acredita que é. Sua realidade externa é apenas o eco do que você vibra em silêncio. A vida que você vive é o reflexo da frequência que você sustenta. Ela não é punição, nem recompensa. Ela é resposta. Uma resposta sutil e precisa ao código que vibra no silêncio do seu ser. Não o código que você pensa, mas aquele que pulsa no seu campo, nos seus gestos, nos seus medos, nas suas entregas. Bruce Lipton nos lembra: não somos vítimas dos nossos genes, mas dos programas que escolhemos, ou permitimos, deixar rodar. E esses programas podem ser vistos como trilhas vibracionais. Algumas foram herdadas, outras, aprendidas, outras, gravadas em momentos de dor. Mas nenhuma delas é imutável. Neville Goddard completa: você manifesta não o que deseja, mas o que aceita como verdade. Isso significa que a sua realidade atual é o eco de uma aceitação interna. Algo, em algum momento, foi considerado normal, aceitável, possível. E o campo, com precisão amorosa, apenas respondeu. Mas agora, algo em você está despertando. Uma parte sua começa a lembrar que pode escolher novos estados, novas crenças, novos sentimentos, que pode habitar uma nova verdade, mesmo que o mundo ao redor ainda não a reconheça. A verdadeira mudança começa aí, não fora, mas dentro. No instante em que você torna consciente o que antes era automático, e começa, com delicadeza, a reescrever as frases internas, os cenários invisíveis, as sensações recorrentes. Você não precisa ter pressa. Não precisa acertar sempre. Só precisa voltar, cada vez que se perder, para o centro onde tudo começa, a vibração que você escolhe carregar. Porque quando o código interno muda, o campo externo se reorganiza. Como um espelho que se ajusta, como uma orquestra que muda o tom. E o que antes parecia impossível, passa a fluir, não como mágica, mas como consequência. Você não está manifestando errado. Está apenas repetindo um código antigo. Um código que talvez nem seja seu. Um código que já cumpriu seu papel, mas que agora pode ser deixado para trás. A semente do novo já foi plantada. E ela está dentro de você. Então, a pergunta que fica é: o que está tentando florescer em você agora? E a resposta, talvez, esteja no silêncio, onde tudo vibra antes de nascer. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.